O apóstolo Paulo acabara de passar 3 anos na cidade de Éfeso, capital da Ásia Menor, e o tempo no qual Paulo passara nesta cidade trouxeram um reboliço muito grande para aquele lugar. Haja vista que em Éfeso estava situada o templo da deusa Diana, uma das maravilhas do mundo antigo. E Éfeso é uma cidade possuída pela idolatria, amante da feitiçaria e práticas ocultas, religiosas, misticismos, fazia parte do cotidiano daquele lugar. Mas de repente Paulo, impulsionado pelo Espírito Santo, chega trazendo a mensagem do Evangelho a este povo, e é sabido através do texto bíblico que Paulo em Éfeso, usado pelo Espírito Santo de Deus, anuncia o Evangelho àquele povo, e aquele povo, ávido por conhecer o Deus de Paulo, então começa a abandonar essas práticas, a se desfazer dessas culturas, a queimar livros em praça pública, a se abster dessas práticas religiosas envoltas no ocultismo. É o Evangelho chegando e trazendo libertação para aquele povo, trazendo então aquele povo ao conhecimento da verdade e a verdade da palavra de Deus. O Evangelho que nós pregamos é um Evangelho poderoso para libertar, conforme Atos capítulo de número 16. Liberta independente de classe religiosa, liberta independente de etnia, liberta independente de cor, de aparência, classe financeira. O Evangelho que nos anuncio agora é o mesmo Evangelho que Paulo anunciou em Éfeso. É um Evangelho poderoso para salvar, para libertar, para transformar, para batizar. É um Evangelho capaz de mudar o homem, tirá-lo do mundo do chato de pecado, do monte de entulhos, e fazer dele um príncipe e assentá-lo entre os príncipes. O Evangelho é transformador, é confrontador, mas também é poderoso. O Evangelho é poderoso. Poderoso é o Evangelho. E o reboliço foi grande, pastor João Tavares, e o povo está interessado em conhecer mais e mais acerca dessa mensagem, mas Paulo precisa continuar anunciando o Evangelho em outras cercanias ali. Paulo então, movido mais uma vez pelo Espírito Santo, ele parte rumo a Jerusalém, de posse de ofertas missionárias para abençoar os irmãos menos favorecidos que ali na Judéia estavam. Haja vista que o mundo está vivendo uma crise, porque quem está reinando aqui é o imperador Cláudio, e Cláudio expulsa os cristãos de Roma, e eles precisam retornar para a Judéia sem terra, sem condição financeira, sem alimento, e então eles estão em um contexto onde a fome está imperando, onde a dificuldade financeira está dormindo, abraçado com eles, mas a igreja continua cuidando dos necessitados. Aleluia. E Paulo, com o coração voltado para aqueles que estavam necessitados, ele arrecada ofertas missionárias e vai então rumo à Judéia para abençoar financeiramente, para prover a necessidade desses irmãos que ali estavam. Uma viagem muito longa, Paulo precisa pousar em Troade, muito provavelmente na casa de Carpo. Paulo faz pouso na cidade de Troade, aonde, conforme 2 Coríntios capítulo de número 2, ele havia instaurado ali uma igreja, e essa igreja já estava tomando robustez, crescendo. Então Paulo resolve passar ali 7 dias, repita comigo, 7 dias, mais forte por favor, 7 dias, 7 dias para doutrinar o povo, para exortar os irmãos, para encorajá-los a continuar na fé que lhes fora ensinada pelo apóstolo. Paulo chega em Troade no intuito de ministrar ao coração
a janela e se distrai com o culto. Eutico senta-se à janela e perde o interesse no que estava acontecendo ali dentro do cenáculo. E tomado por um sono profundo, Eutico despenca do terceiro andar, cai em solo e morre. Morto, todos desesperam com a situação, descem correndo, e diz o texto bíblico, pastor Sinomar, que o apóstolo Paulo abraça o jovem Eutico, e ao abraçá-lo traz ele novamente à vida. E aqui eu quero provocar os irmãos e dizer algo que o Espírito falou ao meu coração, talvez sirva para você. Muitas vezes o que o moribundo precisa é de um abraço para ser ressuscitado. Oh glória! Oh glória! Muitas vezes o que um distraído precisa é de um apóstolo Paulo na vida dele, para abraçá-lo, orientá-lo, discipulá-lo e dizer: oh glória, meu filho, que nós vamos subir, o mundo vai continuar para a glória de Deus. Oh glória a Deus! Mas esse texto nos ensina algumas verdades essas que eu gostaria de pontuar com os irmãos. A primeira verdade que eu quero falar com os irmãos nessa noite, que esse texto tem a nos ensinar, é que a janela é um lugar que oferece distrações. Quem pode, por favor, repita comigo: a janela é um lugar que oferece distrações. Ficar à janela é ter a atenção dividida. Queridos irmãos, estar à janela é ter o coração tomado de assalto e de repente se ver dividido em dois momentos, em dois lugares. Eutico não abriu mão de estar no culto de domingo, mas também não perdeu o interesse em saber o que estava acontecendo lá fora. A janela é arejada, a janela é colorida, a janela está cheia de distrações para o jovem Eutico, e talvez nós aqui hoje sejamos o Eutico. A janela se torna o palco da queda e da morte de um jovem porque se distraiu. Eutico se distraiu com o mundo lá fora, porque talvez o mundo lá fora descortinou coisas interessantes aos seus olhos, enquanto a pregação aqui dentro talvez parecesse ser cansativa demais. Quem pode, ouça e entenda. A janela não é um lugar seguro, por mais que pareça ser. Saia já da janela. Aleluia. Nós precisamos abandonar a janela urgentemente antes que a janela seja o palco da nossa guerra. Aleluia. Mas há uma segunda verdade também sobre esse texto, nós precisamos conversar um pouco sobre isso. A janela é um lugar que divide os corações. Quem pode repetir comigo: a janela é um lugar que divide os corações. C.S. Lewis dizia: Deus não quer definitivamente um coração dividido. Deus quer tudo
irmão aí do seu lado, diga para ele: tudo ou nada. Tudo ou nada. Com Deus é assim, ou um extremo ou outro. Não dá para ter um coração dividido com Deus. Eu estava no cenáculo, mas os seus olhos voltaram-se para o mundo. Aleluia. Eu, pastor Sinomar, ouvia a pregação de Paulo, mas também acompanhava com olhos interessados naquilo que acontecia lá fora. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. A janela rouba a atenção. A janela distrai os corações. A janela amortece o apetite espiritual. E depois a gente não entende, pastor Pedro, o que está acontecendo? Fulano era uma bênção, fulano era cheio, fulano cantava, pregava. É que talvez a maldita está amortecendo o apetite espiritual. Mas há poder no sangue de Jesus para restaurar, há poder no nome de Jesus para transformar, há poder no Evangelho de Deus para notificar o homem e estabelecer na verdade novamente. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Mas há uma terceira verdade também aqui. A janela é um lugar de quedas perigosas. Vou repetir. A janela é um lugar de quedas perigosas. Só o culto vem comigo. No 3, novamente, todos juntos. 1, 2, 3. A janela é um lugar de quedas perigosas. Se não fora o milagre que o apóstolo Paulo operara, a vida do jovem Eutico seria encerrada ali prematuramente. A janela o envolveu tanto que ele nem observou a queda. A janela chamou tanto a atenção de Eutico que ele, de repente, embarcou em uma estrada e essa estrada sinalizava dizendo morte. Essa estrada tinha placas e as placas diziam como ele retorne, abandone, largue, volte, arrependa-se. Mas eu estava tão interessado naquilo que ele não ligou para a sinalização do caminho. Aleluia. E seguiu estrada fora. Aquilo que o Espírito Santo de Deus estava falando, e ele vai a passos largos para uma queda muito perigosa. Só que a janela é uma estrada de um declive gradual. Como assim, pastor Gustavo? A queda que a janela oferece, ela não é uma queda repentina. Caiu, não. Como assim? Ela é uma queda que gradativamente vai sendo desenrolada. Ela começa aos poucos. Ela começa numa olhada. Ela começa numa curtida. Ela começa em um interesse que não deveria existir. É verdade isso, pastor? É verdade. Segundo o livro do profeta
Davi está passeando pelo palácio, talvez analisando a grandeza daquilo que Deus confiara em suas mãos. Davi está andando, olhando, observando, contemplando, analisando tudo que está em sua volta, quando na verdade Davi deveria estar em guerra. Isso é um problema muito sério, porque às vezes nós ficamos observando, analisando, olhando, passeando, enquanto o Espírito está clamando ao nosso coração e dizendo: eu lhe quero em guerra. Como assim? Em guerra na oração, em guerra na vigilância, em guerra no comportamento, em guerra em um mundo repleto de distração, em guerra com o inimigo de nossas almas, em guerra, pois ele só está esperando uma janela aberta para nos derrubar. E o Espírito de Deus hoje está dizendo para nós, através da sua palavra: eu quero uma igreja em guerra, em guerra, em guerra. Quem pode declarar comigo, dá um brado de glória a Deus? Tem um soldado aqui esta noite, tem alguém disposto aqui hoje a se posicionar e entrar em guerra. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus. E a situação de Davi não foi nada interessante, e tudo por uma janela. Davi está passeando, para transformar. E de repente, os irmãos conhecem o texto, ele tem uma janela aberta, para junto à janela e começa a observar Batseba banhando-se. Ele está onde não devia estar, olhando aonde não deveria olhar, e desejando o que não devia desejar. Davi está cobiçando Batseba, e Batseba é casado, os irmãos conhecem o texto. Mas a janela, novamente a janela, aguçou os olhos de Davi, e a velha natureza aflorou-se no coração do rei. Davi resolve possuir aquela mulher. Os irmãos bem sabem que Davi manda chamar. Batseba veio ao encontro do rei. O rei a possui, habita com ela. Só que Batseba é casada e o seu marido está em batalha. De repente, dias passados, Davi descobre que Batseba está grávida, e aí é um corre-corre para esconder a situação. Porque quem anda muito à janela geralmente precisa sair escondendo algumas coisas. Dá para dar glória a Deus, irmãos? Precisa esconder as prestas. Esconder correndo, porque se descobre, vai fazer. Vai dar disciplina. Fora a espada que Deus prometeu, né? Mas Davi, encoberto no erro e encoberta com um plano maléfico, encoberta com um plano maquiavélico. Ele encoberta um erro pessoal, promovendo
mas a boa mão do Senhor está aqui para guardar aqueles que habitam nos esconderijos do Altíssimo. Não vai, a calúnia não vai te matar, a difamação não vai te matar, o plano que foi arquitetado não vai te matar. Jesus vai chegar lá, vai desfazer, vai jogar por terra, o nome do Senhor será glorificado, Deus dará livramento aos fiéis. Glória a Deus. Deus dará livramento. Pode até arquitetar como Davi arquitetou, pode planejar como Davi planejou, mas o Deus onipotente, onisciente, onipresente, que sonda todas as coisas, que esquadrinha pensamento, que observa o coração, irá entrar com providência em teu favor. Descansa, não vai precisar dar resposta, não vai ter rede social para dar indireta, não, por quê, pastor? Porque Deus irá entrar com providência. Oi. Deus justifica, Deus abate, Deus promove. Quem está me entendendo, por favor? Tem um crente aqui para dar um brado de glória comigo essa noite. Eu vou profetizar sobre a tua casa, sobre a tua parentela. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Deus vai te guardar da língua, Deus vai te guardar dos intentos do diabo. Deus acampará anos em teu redor. Descansa no Senhor, confia no Senhor, a boa mão de Deus estará contigo, mas seja íntegro. Oi. Vai ao tempo? Integridade. Num mundo cheio de distrações. Davi se distraiu e caiu. Eu não sei se é o caso, mas talvez alguém hoje possa se encontrar na condição de Davi. Se distraiu e caiu. E talvez tu está se perguntando que agora, faço o quê? E Deus hoje me traz aqui como profeta para te dizer: o arrependimento ainda é o caminho da restauração. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Jesus. Salmo 51, tira tudo de mim, menos o teu Espírito. Ó Senhor, em iniquidade fui gerado, gerou-me os meus pais. Mas Deus, mais uma vez, em sua infinita misericórdia, restaura Davi, sustenta Davi. E Deus está aqui hoje para restaurar o caído, sustentar o fraco, dar graça ao oprimido. Deus está aqui hoje. Só quem recebe essa palavra, por favor, levanta a mão para o céu e dá um glória. O mundo diariamente escancara as janelas para os crentes. Parece que o mundo tem prazer em roubar a atenção dos cristãos. Não obstante, pastor Bertier, o mundo virtual escancara as suas janelas sedutoras diariamente para nós, tentando arrebanhar para si corações desavisados. A palavra Windows significa janela. O mundo virtual diariamente nos comunica com o outro lado do mundo. O mundo virtual abre caminhos que outrora, sem essa ferramenta, nós jamais conseguiríamos acessar. A ferramenta capaz de produzir
dois paralelos, dois extremos, capaz de ser usado como ferramenta de evangelização, mas ao mesmo tempo capaz de ser usado também como ferramenta na mão de Satanás para destruir famílias. Nós precisamos vigiar. Que o Espírito Santo de Deus nos ajude a vigiar. Glória a Deus. Que essas janelas que o mundo virtual escancara para nós não sejam tão atraentes quanto a presença de Deus em nosso meio. Glória a Deus. Que o nosso coração não seja tomado de assalto e nem seja feito adolescente apaixonado com aquilo que o nosso Deus não comprasse. E olha que eles têm várias ferramentas, redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, influências digitais a gosto do freguês. Pessoas que dedicam a vida a instruir aos menos desavisados. É cego guiando cego. Jogos virtuais que alienam pessoas e os fazem escravos. Meus amados irmãos, nós não podemos ter os nossos olhares divididos. Não dá para ficar aqui com a mente lá. Deus está dizendo algo para alguém aqui. Não dá para ficar aqui com o coração lá. Eu te quero por inteiro. Glória a Deus. Eu te quero por inteiro. Mas há uma quarta verdade e eu já caminho para encerrar. A janela definitivamente é um lugar para ser abandonado. Quem pode, por favor, repita comigo a janela? Mais forte, a janela é um lugar para ser abandonado. Imagine se eu tivesse abandonado a janela. Imagine se Davi tivesse abandonado a janela. Grande seria um livramento. Nós precisamos abandonar a janela. Nós precisamos fechar essa janela. Nós precisamos, não. Ela não é o nosso lugar é aqui, ó. É aqui, no culto, no cenário. Aqui, não tem problema não. Estou suando, mas estou dando glória. Aleluia. Apesar que está cheio de problema, não tem problema não.